Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um vídeo explicativo, não tanto de código. Ah, Tem a ver com listas ligadas, mas o que eu quero explicar hoje é uma coisa completamente diferente, que é listas ligadas genéricas. Ora bem, vamos pensar o que é uma coisa genérica. Uma coisa genérica é uma coisa em que nós nos abstraímos de algo. É uma coisa. por- Nós estamos a abstrair de qual tipo é que nós estamos a utilizar. Correto? Pronto. Quando falamos em genéricos, vocês devem estar a pensar nisto aqui. Certo? Vocês pensam logo nisto. E. Ok. Faz sentido. Só que há um problema. Em C, nós não temos genéricos. E isso não é que seja mau, mas mas, mas em si é mais complicado implementar esse tipo de lógica. Para vocês implementarem esse tipo de lógica, vocês tinham que utilizar macros. Só que C não é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, como não é uma linguagem orientada a objetos, é mais complicado criar esta coisa dos genéricos. Então, para criar os genéricos, como é que nós fazemos isso? Nós utilizamos um tipo eh, que representa qualquer coisa. Nós não sabemos o que é e utilizamos o apontador next. Se for uma árvore binária, vocês vão utilizar o left e o right e etc. Depois, na vossa lista, vocês vão ter funções para criar, por exemplo, qualquer coisa. Vocês hum, vão ter uma função criar lista que vai associar a função criar nó e vai devolver a lista, ok? Mas isto, como é que funciona isto? E eu vou-vos explicar já de seguida. Ora bem, vocês tendes aqui a lista normal, tendes a lista normal, tendes ah, tudo como se fosse uma lista normal. Só que aqui muda uma coisa. O data é um ponteiro. Ah, o data é um ponteiro? Como assim? Isto é um ponteiro genérico. É um ponteiro void. Este void asterisco é um ponteiro genérico. Ok? Vocês utilizam este ponteiro para, para fazer eh, para fazer para fazer a, a associação de vários tipos. Vocês vão ter um ponteiro de inteiros, vão ter um ponteiro de doubles, vão ter um ponteiro de users, seja o que for. Até podem ter um ponteiro de listas. Quem sabe? Este void asterisco pode ser uma linked list. Vocês podem ter listas de listas. Isso depois vai depender do vosso projeto. Só que é assim. Depois temos uma coisa. As funções da linked list. Certo? Eh, a nossa linked list. Porque que eu vou explicar uma coisa? Isto aqui são as funções da linked list. Neste caso, a criação do nó e o imprimir o elemento, que são os métodos padrões. Porque para imprimir um inteiro é diferente de imprimir um float, é diferente de imprimir uma string, é diferente de imprimir seja o que for. Imprimir um utilizador é diferente de imprimir um elemento, um inteiro. Portanto, aqui suporta qualquer tipo de função de impressão. Ou seja, eu aqui estou a aplicar uma espécie de injeção de dependência. E faz sentido aplicar essa injeção de dependência neste caso. Porque se, se vocês repararem, eu passo aqui um linked list methods. Isto aqui é um construtor.
em orientação a objetos, isto seria um construtor. E aqui vocês receberiam no insert beginning, em vez de receber o tipo inteiro, recebem o void asterisco. E depois aqui tendes imprimir a lista. E como é que é essa implementação? Pergunto a vocês. Reparem. Reparem numa coisa. Para imprimir uma lista, eu faço uma coisa diferente. Eu, em vez de usar o printf, utilizo a função que injetei na struct. Ou seja, faço print element, current, campo data e faço como se fosse imprimir normal. No insert beginning tem uma coisa diferente. Em vez de dizerem qual é o tipo, vocês vão buscar uma função create node que cria aquele tipo. Ou seja, isto, reparem que o que é que eu fiz? Eu injetei a dependência. Eu aqui, ele não sabe qual é a função de criar o nó, nem sabe qual é a função de criar, de imprimir um elemento. Ele só sabe que vai ter uma assinatura assim. Isto, no fundo, é um bocado parecido com aquilo do Solid. E uma coisa muito importante: o Solid não é um princípio só da orientação a objetos. Isto também o Solid é princípios de boas práticas de código, ok? São boas práticas e isto é muito importante que vocês entendam. Não digam que programação orientada a objetos, o Solid é programação orientada a objetos ou funcional. Vocês podem aplicar programação usar Solid só em programação em C. Não tem mal nenhum isso. E até, aliás, são boas práticas. Portanto, isto para vos provar que o Solid não é só orientação a objetos. Portanto, isto fica ponto assente. Agora, e como é que eu agora digo qual é o tipo? Ora bem, agora aqui vai depender das implementações. Neste caso aqui, vamos ter a implementação do inteiro e vamos ter a implementação do a implementação do tipo inteiro. Reparem, eu implemento o tipo inteiro como se fosse com a mesma assinatura do método que está aqui. Reparem numa coisa, estão a ver? Eu implemento com esta assinatura. O imprimir elemento também implemento com esta assinatura. Igual. Ok? Onde é que está isso? Está aqui. Está aqui. Eu faço igual. Ok? Isto é importante vocês entenderem. Depois, atenção que estas funções é só do ficheiro C. Isto é muito importante que vocês entendam. Porque estas funções estão a ser passadas aqui. Estas funções eu não tenho acesso no meu código main. A única coisa que eu tenho acesso é este método, porque eu defini este método aqui neste ponto H. Este ponto H, no fundo, é como se fossem as interfaces. Reparem, está aqui o método implementado. E depois no meu main, o que é que eu faço? Eu crio uma lista do tipo inteiro. Indico qual é o tipo. Eu recebo o tipo inteiro, aloco 2 posições na memória, porque é um void asterisco. Insiro no início number 1, number 2. E depois faço impressão da lista. Vocês vão reparar numa coisa, o que vai acontecer aqui. Só um bocadinho. Ponto barra main. Eu imprimi o número 2 e o número 1. O que é isto? O número 1 é este apontador. O número 2 é este apontador.
isto para vos explicar que é possível criar listas genéricas, ok? Se vocês souberem um pouco de princípios sólidos, vocês vão conseguir implementar este tipo de listas. É possível, uh, é recomendado. Ora bem, se vocês vão utilizar a vossa lista ligada em outros programas, vocês devem criar a interface do vosso tipo, ok? Vocês podem criar a interface do vosso tipo. E a interface, quando eu digo interface, eu digo esta função aqui. Vocês podem criar esta função e associar. Agora, é comum fazer isto? Isto aqui é overengineering. Mas vocês, em certas ocasiões, se quisermos reaproveitar código, pode ser bom. Portanto, lembrem-se dos princípios SOLID, ok? Cada função tem a sua única responsabilidade. E eu aqui neste vídeo, eu não queria entrar aqui nos princípios SOLID, mas acabei por entrar porque isto é importante para vos explicar como é que se faz uma lista genérica em C, para vos explicar que isto é possível, não é difícil, vocês implementam isto facilmente. Por isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, subscrevam-se, comentem. Se tiverem mais sugestões, se quiserem que eu implemente uma lista, o tipo da lista, por exemplo, os métodos para as listas, eu posso implementar. E até ao próximo vídeo e fui!